Olá, doutora Renata, tudo bem? Doutora Caroline, tudo bom? Tudo bem, professor? Boa Tá tarde. faltando uma mosqueteira aí, hein, das advogadas feras aí de Brasília, hein? Não tá? É a outra, é a Suzana. Tá de folga uma das mosqueteiras? Nada, ela tá cumprindo prazo. Tá resolvendo trabalho de saúde. É, não é fácil não, né? E falando em saúde, vamos cuidar da nossa saúde, viu, gente? Eu tive um infarto, eu fiquei na UTI 3 dias. 3 dias na UTI, fiquei 3 dias no quarto, fiquei muito mal. Eu tava dirigindo, fiquei muito mal, gente. Muita dor, fiquei mal. O que eu percebi? Má alimentação. Eu dou aula todo dia, eu amo o que eu faço. Mas eu saio correndo no escritório e vou para dar aula. Ou fico no escritório e saio daqui meia-noite, porque estou gravando aula, ou estou dando aula ao vivo. E a gente precisa se alimentar bem, tomar mais água. A gente não se policia, mas ó, orienta os doutores, ó. Pega um desse aqui, ó, né? Mais bonito, não precisa ser igual o meu. E enche de água, e vai tomando água. Por quê, gente? A gente não se dá valor, né? A gente às vezes precisa aprender a se amar mais. Andei passando nervoso com o cliente, porque as pessoas falam, o professor Júlio é referência em direito imobiliário, direito imobiliário, em uso capião, tem muitos livros, não vai passar nervoso. Não. O ser humano está de um jeito que ele está agressivo com todo mundo. Se tiver que falar besteira, ele fala. Eu tive um caso aqui, o cliente perdeu uma ação de uso capião e não mandou um documento para nós. Não recebi e-mail. Fomos olhar, tudo bonitinho, formalizado, mais de 30 e-mails, cobrando ele de documentos. Aí consegui marcar uma audiência, pediu o agendamento de uma audiência, instrução e julgamento. Levou a testemunha? Não levou nada. Ou seja, tem coisas que não é culpa do advogado ou advogada, viu, gente? Por mais que a gente faça um trabalho bonito, uma peça, a gente tenta fazer o melhor, né? Uma peça bem dada, mas se o cliente não ajuda, não manda a prova, não arruma testemunha, mente para nós, como que a gente vai ganhar a ação dele? Pode até ganhar. Tivemos um caso aí que o cliente não juntou nome, documento nenhum e ganhou. Mas aí é sorte, né? Deu sorte. Não é comum acontecer isso. Então, vamos cuidar da gente, viu? Falo isso com muito carinho porque eu gosto de vocês. Ó, cuidar do corpo e cabeça, viu? Tem muito advogado que eu estou atendendo, está desenvolvendo ansiedade, depressão. Nós tivemos um aluno, Luiz, tá, da instituição da PUC. Ele se suicidou. Um aluno da pós de negócios imobiliários. Ele estava numa depressão, ele acho que estava se separando, os pais também se separaram. O que aconteceu? Acho que pressão psicológica na advocacia nossa é muito grande, a gente se cobra muito e aconteceu o pior. Então, gente, vamos se cuidar. Sai daí do escritório, promete para mim, ó, esquece. É um exercício difícil, eu também estou fazendo. Não estou conseguindo, não, mas vamos conseguir. Final de semana, sábado, domingo, esquece escritório, esquece que você é advogado, não posta nada. Se vem alguém na festinha falar, doutora Caroline, doutora Renata, por favor, só uma dúvida. Não tem dúvida, só sou advogado dia de semana. A gente precisa se defender, gente, senão a gente fica doente, viu? Tá bom? Muito carinho. Verdade, professor. Tem toda a razão. E vocês estão convidados, nós vamos ter um grupo de estudo. Olha, falando de trabalhar menos, ó. Vai ter um grupo de estudo toda quarta-feira à noite. Vamos ser 20 alunos no máximo. Toda quarta-feira a gente vai tratar de um caso prático, direito civil, direito imobiliário, processo civil. Então, vai ser online, dá para assistir de onde vocês quiserem, e vai ser um horário legal, das 7 às 9. Por quê? Porque aí já libera logo, né, para você descansar, fazer outras coisas, se cuidar. Mas é 2 horas de impacto ali esse grupo de estudos. Só caso prático, no horários, como cobrar, vocês estão convidadas, tá bom? Tá ótimo, professor. Obrigada. Contem comigo. E quando é que vai ter algum curso, alguma coisa de leilão, professor? Vai sim. Aquele curso ele foi adiado, Renata. Ele foi adiado porque eu estava na UTI, né? E ele foi adiado, então ele vai acontecer, na verdade, no mês 9. No mês 9 ele vai acontecer na segunda semana. Presencial aqui no escritório. E aí a ideia é a gente se encontrar, todo mundo presencial, almoçar lá no Santa Pasta, que é um restaurante bem gostoso que tem aqui, e discutir tudo sobre leilão. Desde a parte de investimento até as teses de defesa, ações, tá bem legal. Estão convidadas, tá? Estão convidadas. Não, tá ótimo. Tá bom. O Contem máximo que a comigo. gente conseguir, né, Carol? A gente vai participar. Vem sim, que se vocês vierem, eu sei que vocês vão vir de longe, aí vão ganhar um livro de presente, tá bom? Tá bom. Só que aí vocês falam para do blog, ganhei o livro porque eu vim de longe, senão tu não vai querer o livro, então eu vou dar o livro de presente para vocês. Não, tá Contem bom. comigo. Segunda semana de setembro, né? Segunda semana. Olha, até Qualquer passou. coisa chama a Maria lá que ela fala direitinho, que às vezes eu me confundo, viu, com data. Eu tenho data e guarda-chuva para perder comigo mesmo. Não, tá joia. Professor, a gente está com dois casos
Lembro, Perdemos lembro. ele por sentença, A mas advogada invadiu a depois sala, invadiu a sala e fez um buraco na parede. Um absurdo, Eu né? lembro. É, absurdo. E aí foi a Carol que fez o recurso dela foi que reverteu tudo. A Ah, Carol ela é bem precisa. Assim, eu falo parabéns. pra Carol o seguinte, a opinião dela pra mim é igual de magistrado. Se ela fala, ó, isso daqui não tá bom, eu falo, gente, muda tudo. Tira. Se a Carol mandar colocar ou se mandar tirar, tem que cumprir. E não Parabéns, tem parabéns. pessoa mais técnica assim precisa que a Carol, não conheço. Parabéns, viu, Carol? Parabéns, porque por mais advogados assim, né? A gente precisa de uma advocacia mais unida, mais técnica. Eu vejo que o pessoal é muito sem noção, né? Ontem veio um advogado aqui, ele queria pegar a chave de uma ação que nós fizemos, uma ação de despejo. Mas ele nem ligou antes, então ele ficou na porta aqui e foi embora. Ou seja, é uma advocacia não é unida e despreparada, né? Então não pode, né? Por mais advogados igual vocês, que vocês são estudiosos, esforçados, vocês são feras, viu? A gente é bem empenhada. Eu sei disso, eu acompanho Mas pode vocês. ter certeza que o sucesso também se deu fruto da consultoria. Olha Do só. relator. Ah, Por isso que a gente já até, professor, já deixou 2 consultorias prontas para setembro e a gente já vai ver se tem espaço para outubro, porque a gente conversando internamente no escritório, né? Eu e a Carol, que somos as sócias, a gente tem intenção assim, de ter essa frequência, né, de consultoria com o senhor, para a gente ter sempre o norte, né? Essa terceira visão e essa visão aí muito técnica, né? E de qualidade que o senhor tem, enfim, pela didática, por deixar também a gente à vontade, ouvir o que a gente tem a dizer, trabalhar em cima da ideia em conjunto, né? Que eu acho que isso também foi fruto da nossa vitória lá no processo, Carol tem toda a razão. Foi depois da sua orientação, mas não só pelo seu conhecimento, pela forma também como o senhor passa, né? Que o senhor ouviu o que a gente tinha a dizer e trabalhou em conjunto o seu conhecimento com o que a gente sabia daqui. E aí, eu agradeço, viu, gente? Com muito carinho, eu estou sempre presente, o que vocês precisarem, com muito amor e muito respeito, viu? Sempre para somar de forma muito cuidadosa, tá? Com humildade, sempre, viu? tá bom. Obrigada, professor. A gente está até com 2 casos. É. Eu até queria pedir, Carol, você consegue falar um pouquinho do Daí da Alice? Se anotou isso, sua anotação está melhor para mim. Tá, vamos lá. Professor, a situação é a seguinte. Nós entramos com uma ação de anulação de um documento de venda de um imóvel, alegando a ausência da outorga uxória. Aí a gente até queria verificar com o senhor se o senhor entende que é viável essa anulação com base nessa tese que a gente está tentando de ausência da outorga uxória. Só que a peculiaridade do caso é o seguinte, que não é um imóvel registrado. A parte tinha só a posse do imóvel. Então, porque assim, o caso ele é mais complexo, né, Renata? Mas a tese a gente iniciou com essa tese, só que esse imóvel, ele também é objeto de usucapião em reintegração e usucapião, né, Renata? Em um outro processo. Ele é de reintegração e e o conselho que está lá, ele entrou com pedido de usucapião. Foi isso, né? Foi, assim, vou só contextualizar em cima do que você falou. Eu vou falar de forma invertida. Tem o seguinte, professor, tem um imóvel bem grande aqui no Distrito Federal, ele deve ter aí os seus, eu acho que 200 mil metros quadrados. 100 mil metros Bem quadrados. grande, hein? Bem grande. Bem grande. E aí, o que acontece? Esse imóvel, ele é discutido pela TerraCap, aqui de Brasília, né, que utiliza esses imóveis ali de interesse público, então faz leilões, essas coisas. Tem uma discussão da TerraCap, tem a discussão de alguém que se diz herdeiro do tempo do Ronca, de 1900 e, sei lá, do tempo do direito canônico, né, aqueles documentos muito antigos, antes mesmo da existência do cartório. Então, essa briga, essa pessoa que se diz herdeiro com a TerraCap. Só que o que aconteceu? Ao longo de 30 anos, uma pessoa que não conhecia nada dessa discussão até então, ficou nesse imóvel. Por 30 anos, né, Carol? Ou até um pouquinho mais. Mais de 30. Mais de 30. Teve filhos, teve esposa, né, casou tudo direitinho. Só que o que aconteceu? Como a área era muito grande, né, não havia recurso para poder cercar nem nada, ele fazia aquela gerência ali do dia a dia. Plantava um pouquinho aqui, tinha uma casinha simples ali na entrada, e isso é de frente à BR. O que aconteceu ao longo dos anos? Esse senhor, vou dar um nome para ficar melhor para
Tá bom. Esse senhor chama-se Newton. Esse senhor Newton, professor, o que aconteceu? Ele passou muitos anos, chegou mais ou menos, nós estamos em 2023, em 2021, salvo engano, e ele não estava bem de saúde, ele decidiu fazer 2 contratos simultâneos na área. Ele tentou vender o pedacinho que tinha aquelas casinhas que vendem barraquinha de coco e flores. Sei. O senhor pegou um móvel de 100 mil metros quadrados, ou quase isso, e num pedacinho de frente à BR, ele construiu um casebrezinho e colocou lá um comércio de plantas e água de coco. Foi só isso. O restante da área, o que se diz proprietário, herdeiro, eu falei para o senhor que discute com a terra capa, ele mandou cercar, murar tudinho. Isso em 2018. Ele, como não tinha dinheiro, não conseguia confrontar, não estava muito bem de saúde, se resguardou nesse casebrezinho, ou seja, só uma fraçãozinha pequena do imóvel, que é a entrada do imóvel, de frente à BR. Salvo engano, não existe outra entrada para o terreno. O que aconteceu? Ele precisando de dinheiro e achando que lá na frente ele ia batalhar por uns campeão, ele fez a venda, o senhor Newton fez a venda para um senhor chamado Júlio. Esse Júlio, ele ficou de pagar R$ 1.000 por mês durante 180 meses, não é isso, Carol? Uma coisa assim. Ô, doutora Renata, me fala uma coisa, ele vendeu tudo ou só um pedacinho dessa grande área? Só um pedacinho, né? Pra fazer dinheiro. Não, ele não descreve. Você lembra que amanhã eu Ah, Não tá. tá explícito. A gente acredita que foi só Um o pedacinho. pedacinho, só que não tá porque o explícito. restante, isso, porque o restante já estava cercado Hum, pelo suposto proprietário, né? Vou até dar o nome do proprietário para facilitar, Albert. Aí, O contrato de aluguel, não foi antes? eu acho que foi depois, foi não? Foi antes? Mas enfim, vai. Aí, professor, eu não sei se foi antes ou se foi depois, a Carol bem lembrou, eu sei que simultâneo praticamente a esse contrato de compra e venda que o senhor Newton fez com o senhor Júlio, o que aconteceu? O senhor Newton propôs um contrato de locação para o senhor Júlio. Então, o senhor imagina, de um lado, o contrato de compra e venda, do outro lado, o contrato de locação. Acho que o valor era uns R$ 800 por mês. O que aconteceu nesse meio tempo, professor? O senhor Newton faleceu, o senhor Júlio continuou no imóvel, supostamente disse para a família que teria interesse, né, de dividir com eles o imóvel, mas parou de pagar. E aí eu vou falar para o senhor, até para o senhor não entender assim que somos nós, porque nós fomos meio que voto vencido nesse processo. Eu explico para o senhor. tá bom. Nós estamos em parceria com outro advogado que é amigo nosso, que na verdade ele assim, é o nome do escritório dele, né? Que está à frente dessa ação. É dele. E aí ele nos chamou para participar. Como eu e Carol, Suzana e a Sara também que o senhor conheceu há alguns anos atrás, nós temos uma visão diferente desse processo. A gente acabou tendo de se sujeitar à opinião desse colega advogado que priorizou uma ação anulatória com pedido de reintegração de posse. E a gente achou Tiro no que pé. era ruim, que foram várias falhas cometidas, mas ele não quis nos ouvir. E aí a gente também não havia conseguido anteriormente uma consultoria com o senhor, né, para a gente pegar um ponto ali mais direcionado. E aí a gente iniciou com essa ação, que a gente considera que é uma ação aqui entre nós, fracassada, fraca, a gente não conseguiu eliminar. O juiz indefiniu alegando que não houve comprovação de exercício de posse pela viúva. A gente tentou dizer que a posse, na verdade dela, ela dava continuidade, uma sequência do marido. Ele não aceitou, negou a liminar. A gente agravou, perdemos o agravo. Então, assim, o processo empolgou, professor. Aí o que aconteceu? Como de maneira muito rasa nós não tínhamos muito elemento para poder pedir anulatória, nós seguimos pela ausência de autônomo uxório. Mas, como o imóvel não é regularizado, então isso daí é uma tese aqui no TJ, pelo menos vencida. Então, nós temos um segundo problema. Fora isso, o que nós imaginamos? Já para salvaguardar os interesses da família. Eu e Carol conversando diversas vezes, a gente pensou assim, que até uma das perguntas que nós faremos ao senhor. Primeiro, ela está como viúva. A gente pode tentar habilitar o espólio como terceiro interessado, no sentido talvez de tentar remendar alguma coisa nesse processo.
E aí, a gente pensou, quem seria o autor dessa ação de despejo? Aí nós pensamos, o espólio teria de se abrir o inventário, nomear os herdeiros, e o inventariante faria a promoção aí desse processo. Tá. De outro lado, professor, eu não mencionei que existia o proprietário, Mencionou. que fez ali o nome da inteira e litiga contra a terra cabo. Falou assim, Ele entrou, quando o senhor Newton era vivo, ele entrou com uma reintegração de posse. Mas o senhor Newton nunca foi encontrado, mas tinha ciência da existência do processo. Nesse sumiço do senhor Newton nos bastidores, o senhor Júlio tomou conhecimento dessa ação. E como hoje o discurso do senhor Júlio é em total confronto aos interesses da família, o que o senhor Júlio fez? Lá no processo de reintegração de posse do proprietário, Alberto, ele entrou dizendo que, ele foi citado, né? Ele entrou falando o seguinte, sim, essa terra é minha, eu adquiri do senhor Newton, ou seja, ele diz uma coisa no nosso processo e diz outra coisa lá no outro processo. Eu adquiri do senhor Newton e hoje eu quero usufruir a área. Por quê? Porque o advogado dele foi esperto, tentou somar o tempo de posse do senhor Newton com a do senhor Júlio e disse que o senhor Júlio meio que tem todos os requisitos para uso capião. O que nós fizemos, professor, num ato assim quase que desesperado, por a gente ter assim, se sentido mal do nosso colega advogado, nosso amigo advogado, não ter nos ouvido. Entendi. A gente falou assim, agora o processo ele está vivendo sob remendo, então uma colcha de retalho que a gente não queria. E atirou feio, atirou no pé. Quando escolheu a ação anulatória, vinculou os vícios do negócio jurídico. Se você não prova os vícios do negócio jurídico de forma taxativa, você perde a ação. E outra, é uma ação que tem prescrição de 4 anos. Teria que ter trabalhado com o quê? Pensado na nulidade, porque a declaratória de nulidade não tem prescrição e daria para bater no quê? Ou numa simulação, no vício, né, no vício do contrato, porque não respeitou o artigo 108 do Código Civil. Então, a estratégia foi equivocada e gerou também o uso da ação equivocada. Atrapalhou bastante, hein? Atrapalhou bastante. E até a parte, né, que a gente entrou pela viúva. Acho que o Ítalo teria mais força se fosse pelo espólio também, né? Também. E hoje, doutoras, vocês estão advogando não é nem para o Júlio e nem para quem vendeu, né? Vocês estão do lado de fora, não é? Vocês estão advogando para quem hoje? Para a viúva. No Newton. Inclui a viúva. Isso. A gente advoga para os herdeiros que são os filhos e para ela, que é a viúva, né, do senhor Newton. Então a gente está trabalhando para os herdeiros do senhor Newton. Só que o que a gente reparou, professor, num ato desesperado quando abriu o prazo para nós de réplica? Nós corremos nessa ação de reintegração de posse, movida pelo Alberto, que hoje o polo passivo é o Júlio, vimos quais foram as linhas apontadas de defesa pelo Júlio e a tentativa dele de uso capi na própria defesa. Pegamos aquelas informações, jogamos na ação anulatória, virou uma Sala de fruta. A sala de fruta. Uma de letrinha. Agora, Aí a gente jogou essas informações só para falar para o magistrado o seguinte: existe um comportamento dúbio, né, e notória má-fé por parte do senhor Júlio. Por quê? Porque nesse processo que nós entramos, ele alega que ele comprou e ele parou de pagar em virtude do risco que ele tinha de perder a área, já que a área não era regularizada, que é uma mentira. No outro processo, que ele pede uso capião, ele faz uma alegação de outra visão, né, sobre o imóvel. O que nós fizemos? Nós pegamos aquela defesa e trouxemos para a ação anulatória para falar para o juiz o seguinte: esse contrato ele está viciado a partir do momento em que a parte ela não respeita mais os termos do contrato, ou seja, ele não pagou mais para ter a posse legítima, ao passo em que no outro processo ele está tentando usucapi. Foi a nossa última tentativa, professor, para ver se colava alguma coisa. doutora, você vê, né? A humildade é tudo na vida, né? Principalmente de qualquer pessoa, qualquer profissão. Mas o advogado acho que é muito importante. Em vez de escutar, bater um papo, não, a ação é essa, pronto, acabou. Você vê, foi um tiro no pé, usou a ação errada, a tese errada. Essa remenda que as doutoras estão fazendo, eu gostei muito dessa ideia de fazer o quê? Uma ação de arbitramento de aluguel em nome do espólio. Distribui o inventário, em nome do espólio, faz o arbitramento de aluguel. A ação, primeiro, antes da ação de despejo, o ideal era fazer o quê? A ação de arbitramento de aluguel, porque provavelmente não vai pagar, nessa confusão não vai pagar aluguel nenhum. A ação de arbitramento de aluguel, a ideia é que a gente tenha
o registro do nome do autor da ação, do autor da autora. A exceção é quando é o espólio. As doutoras falaram algo importante, porque está usando muito bem a exceção. Eu posso fazer arbitramento de aluguel desde que eu tenha um inventário em andamento e eu sou o representante do inventário, o inventariante. Então, pode fazer o arbitramento de aluguel. Não é aquele arbitramento de aluguel cara e crachá que a gente está acostumado, mas é um arbitramento de aluguel que está na exceção. Pode pegar um juiz, uma juíza, confuso e falar isso. A ação de arbitramento de aluguel tem que ter registro, senão não pode fazer. Cadê o registro? Mas dá para trabalhar com a jurisprudência muito bem, que é em nome do espólio, representada pelo inventariante. Então, se pegar um juiz ou uma juíza fraca, né, de conhecimento, fraco de conhecimento atualizado, ele pode fazer essa confusão, mas provavelmente vocês vão reverter até no embargo, ou no recurso de apelação. Isso ajudaria o quê? Primeiro, forçar indiretamente e desocupar, fazer acordo. E segundo, se ele já falou em uso capião, e certamente ele vai fazer uso capião, já ajudaria a tentar tirar um dos requisitos, né? Porque se ele for forçado a pagar aluguel, você consegue bater na posse quem paga aluguel, ou tem uma decisão judicial de pagar aluguel, não há que se falar em posse qualificada para uso capião. E vai lá no outro requisito, que é a falta do animus domini, porque se eu pago aluguel, não tenho alma de dono, eu não posso me achar dono. Então, seria muito interessante as doutoras fazerem isso. Essa ação de arbitramento de aluguel, ela vem primeiramente vem ela, depois vem uma eventual ação de despejo, porque a relação locatícia, ela precisa ficar vinculada, né? Ela precisa trazer para o polo da ação o cliente para criar uma relação locatícia. E aí sim, depois dessa ação, eu trabalho com uma ação de despejo. Mas é uma ideia muito boa, hein? É uma ideia muito boa. É mais fácil, talvez, conseguir sucesso, fortalecer um acordo, alguma coisa nesse sentido com essa ação, do que agora desesperadamente propor uma ação anulatória, né? O nome correto é ação declaratória de nulidade, não anulatória que foi usada. Porque a outra ação perdeu força. E pode um juiz, uma juíza, querendo aplicar a jurisdição defensiva, falar, não, você já usou do instituto da anulação. Só que anulação e nulidade são coisas diferentes, mas eles fazem confusão. Pode ser que tenha problema na distribuição dessa ação. Fazendo essa ação de arbitramento de aluguel, dá para ganhar tempo para ver se funciona, se surge um acordo, se eles abandonam o imóvel, para tentar pensar numa outra ação, que normalmente vai ser a ação declaratória de nulidade, né? Só que aí a tese dessa ação, olha o nome da ação, hein, doutores? Ação declaratória de nulidade. A tese dessa ação tem que ser o quê? A simulação. E aí bate na simulação e também na falta de formalismo, que o contrato que foi feito não respeitou o artigo 108 do Código Civil, porque foi feito por gaveta, né? Foi feito um instrumento particular, não é? Então, a tese da nossa ação para pedir a nulidade do negócio jurídico, seja em que estágio ele estiver, vai ser justamente o quê? O artigo 108 do Código Civil. Porque nós vamos bater que toda transação imobiliária tem que ser feita por escritura pública, e não foi feita. Além da simulação, a gente bate nisso, que aí nossa ação ganha força. Essa ação declaratória de nulidade fica mais robusta. Mas antes disso, é interessante trabalhar com essa ação por segurança de arbitramento de aluguel, para a gente criar uma relação locatícia e eu conseguir, além de criar um valor, deixar um valor em aluguel em aberto se ele não pagar, forçar um acordo. Se não resolver, eu posso nessa ação pedir um despejo também. O pedido de despejo pode ser feito no arbitramento de aluguel também. Na verdade, professor, nós temos já o contrato de locação, que prevê até o valor. Ah, é? Que já está inadimplente. Renata, É até uma bagunça. deixa eu só fazer um acréscimo. O contrato de locação, ele até antes de compra e venda. Eu confirmei que o de locação em 2020, a compra e venda em 2022. Aí essa até é uma dúvida que a gente tinha. Se poderia entrar com essa... Doutora Carolina, doutora Renata, então foi feito um contrato de locação antes da compra e venda. Foi. Então, o contrato de compra e venda, ele exclui o contrato de locação, resolve? Ele não exclui, mas o meu receio é fazer uma ação de despejo com base nesse contrato, e aí a tese de defesa fala, não, houve uma transação, né? No começo eu assinei esse contrato, mas dali em diante, um mês após, ou no mesmo mês, eu já negociei, e nós formalizamos só naquela tal época. Tudo bem, dá para a gente trabalhar um despejo em cima desse contrato, até acumulado com cobrança, mas eles têm boas teses de defesa, né? Talvez a ação de arbitramento de aluguel ela seja mais eficaz para assustar, sabe, doutora? E para a gente não dar linha de defesa. Se a gente fizer uma ação de arbitramento de aluguel, o juiz dando a tutela antecipada, ou não, a decisão definitiva, que é uma ação que costuma ser rápida, né, dentro de cenário de 6 meses a 1 ano ali a decisão dela, a gente cria uma ação que eles não têm como sair, não tem defesa, né?
Porque qual que é a defesa deles? Apresentar esse contrato de locação? Pior ainda, piorou a situação, porque em rap a gente vai falar. Inclusive, ó, confessaram o contrato de locação. Fica mais fácil, né? Pra gente ter sucesso na demanda. O que eles vão alegar? Ah, a gente comprou, mas não pagou? Então eu quero arbitramento de aluguel. Talvez a arbitramento de aluguel seja uma ação de muita força nesse caso concreto. Já com pedido de despejo. Já Na mesma ação. faz o pedido cumulativo, né? Fala que quer o arbitramento de aluguel e caso não seja feito o pagamento dos aluguéis, que seja feito o despejo. O juiz, a juíza, normalmente vai fingir demência em relação ao pedido de despejo. Ele vai falar só do caso do arbitramento, mas depois a gente pode reforçar com uma petição, até despachando ou peticionando, relembrando do pedido. Pode ser feito isso também. Mas, professor, o senhor não acha que, por exemplo, na ação principal de reintegração de posse do Alberto, na qual o Júlio está tentando usucapiar, não seria interessante o espólio já se habilitar como terceiro interessado, levando a existência desse contrato de locação para derrubar? Seria. Seria assim. Porque se a gente. É porque eu faço um movimento assim, ó, igual a gente está aqui com 3 telas. O senhor representa a ação anulatória que foi equivocada, eu representaria a ação, seja de arbitramento ou de aluguel, cobrança com despejo, e a Carol representaria a ação principal, que seria a ação de reintegração de posse proposta pelo Alberto, com o Júlio alegando uso capião, como inclusive matéria de defesa dele lá. Só que o que eu vejo? Que todos os movimentos que antecedem a Carol, o senhor e o meu quadradinho aqui na tela, eles estão ligados ao que a gente vai trazer de efeito principal, que é o quadradinho da Carol. Porque aí o que eu penso? Que se a gente às vezes levar esse processo de cobrança acumulado com despejo, apresentando um contrato e simultaneamente pegando esse contrato e levando para a ação principal, para se habilitar como terceiro interessado e derrubar a tese do uso campeão, tem mais chance de lá na frente a gente tentar fazer um acordo. Parabéns, doutor. Seja da parte do Alberto e seja da parte do próprio Júlio. Por quê? Porque o Júlio vai ver que ele não tem mais argumento para uso capítulo, animos do Verdade, verdade. e, por sua vez, o próprio Alberto vai falar assim, eu não vou entrar nessa briga entre esses dois, então é melhor eu compor e falar assim, eu vou comprar esse pedaço da terra, portanto. Verdade. Eu imagino, né? A ideia é perfeita, doutor. A estratégia é perfeita. Faz a habilitação no uso capião, antecipa, né, uma possibilidade de já manchar a imagem de confiança no uso capião, e depois o que for acontecendo vai juntando, vai dificultando. Mas juntar esse contrato já demonstra, né? Dá para falar até em litigância de má-fé, ata tentatória dignidade da justiça, né? Ó, juiz, está praticando uma ata tentatória dignidade da justiça, está induzindo a erro. Perfeito, perfeito. Gostei da ideia. Gostei da ideia tanto de arbitramento de aluguel, ela é eficaz nesse caso, e também a habilitação. Perfeito. Acho que tem que ser feito isso sim. Agora, você vê, eu vou falar algo para as doutoras e é verdade. As doutoras são muito estudiosas e são muito esforçadas, responsáveis, né? E no direito, por incrível que pareça, acho que na medicina deve ser igual, as doutoras vão ter esse problema sim, porque vocês vão enxergar coisas diferentes dos outros. Que nem no caso que nós conversamos aqui, poxa, escolheu a estratégia mais equivocada. A ação de nulidade, ela é decretada por sentença, ela opera efeito ex tunc, né? E a ação de nulidade, ela opera efeito ex nunc. Então já foi um erro, a escolha da ação foi equivocada. Foi muito infeliz na escolha da ação que gerou uma tese errada. Você vê, a ação declaratória de nulidade, ela invalida o negócio inteiro jurídico, totalmente inválido. Já anulável só parcialmente, e nunca foi parcialmente, porque as doutoras querem defender o cliente na essência, né? Você vê como a ação foi escolhida de forma errada, e as doutoras ainda estudaram muito bem o caso, né? Mordeu a língua o colega, hein? Mordeu a língua por falta de ser humilde, hein? As doutoras são estudiosas, são diferenciadas, hein? Não, e o que a gente imaginou, professora, é que assim, chegou num momento onde a gente realmente vai ter que tumultuar o processo principal para forçar esse Júlio a entender que se ele não sentar para compor um acordo conosco, a chance dele ter prejuízo vai ser maior do que a chance dele ter benefício. Olha só. E aí a gente tentando tirar o Júlio dessa força que ele está tendo perante a ação do Alberto, é a hora que a gente vai trocar de lugar. O espólio do senhor Nilton pelo senhor Júlio, tentar fazer um acordo diretamente com o Alberto, porque eu acho que a área total, professor, não tem mais como, né? Eles não exercem mais posse sobre o imóvel. Ele está todo murado, professor. A família queria, vou explicar para o senhor, a intenção principal desse nosso amigo advogado, bem como da família,
Nenhum. integralidade. Não tem. Mesmo porque o uso capião, já existe uma jurisprudência muito forte que não cabe o uso capião em reconvenção, não cabe, porque é uma ação declaratória. Então não pode, não pode. Não pode o juiz falar, olha, a reintegração de posse, ela foi indefinido o pedido e eu te dou o uso capião. Não pode. Então, o uso capião não cabe em reconvenção. E fica claro também hoje que eu não posso fazer uso capião com o espólio, porque o uso capião é uma situação fática, ou seja, entre vivos, né? Como que eu vou fazer uso capião com base no espólio? Diferente da ação de arbitramento de aluguel, que eu estou fazendo com base para proteger o direito dos herdeiros. Agora, o uso capião não é uma ação de regularização de imóveis, né? E nessa ação de anulatória, a gente entra com espólio? Habilita o espólio? Pode, vocês podem fazer. Pode fazer o polo ativo espólio. Nessa ação de nulidade, o nome correto é ação declaratória de nulidade. Aí nós vamos bater o quê? Que houve uma simulação, houve uma falta de formalismo do artigo 108 e sempre bater que a nulidade se refere a um defeito do negócio ligado à boa-fé. Ou seja, existe um vício social ligado à honestidade do negócio, que é o que aconteceu, né? Que é o que aconteceu. A falta de honestidade no negócio. E bate sempre nisso, a falta de honestidade no negócio, o vício da formalidade, é um vício social. Bate sempre nisso. Se decretada essa nulidade, a gente vai sempre trabalhar com isso, que as partes retornaram ao estado que encontravam antes da celebração do negócio. Por isso, jamais deveria ter usado uma ação de anulabilidade, porque ela ocorre somente com um vício de consentimento, e não é o caso, né? Porque assinaram o contrato. Ninguém está discutindo isso, está discutindo o quê? O formalismo, a simulação, o vício social, né? E pior que é uma ação, que judiou de vocês. Porque ela deixou um rastro, se pegar um juiz, uma juíza sem vergonha, ele vai querer... Ele vai fazer o quê? Na verdade, ele vai fazer uma salada de fruta. Esse juiz, essa juíza, às vezes para bater meta, o assessor ou assessora que julga no lugar dele ou dela, vai falar assim, já houve coisa julgada, o que você está vindo aqui? Então vocês vão ter que deixar muito claro que não é uma ação anulatória, que dessa vez é uma ação de nulidade. Vai ter que abrir uma preliminar, vai ter que pré-questionar antes dos fatos. Além de pré-questionar, deixar claro que não tem prescrição. Vai ter que deixar claro também que é uma ação com base num vício social. Então, vocês vão ter que trabalhar a estrutura da peça já falando, não tem nada a ver com a nulidade, hein? A nulidade foi distribuída naquela época porque a tese era outra. Mas analisando o caso, chegamos à conclusão que aqui ocorre o quê? Um ato de nulidade. Vocês vão ter que deixar claro isso, entendeu, doutoras? Porque se pegar um juiz ou uma juíza, ele vai se livrar do processo. Vai se livrar. Ele vai falar que ocorreu coisa julgada. Ele vai falar que houve coisa julgada, mesma causa, mesmas partes, causa de pedido. E não é, né? Não é porque a nulidade é um pedido, a anulabilidade é outro. São conceitos totalmente diferentes. Mas se não deixar claro isso na peça, o juiz vai se livrar. Você vê, a ação não só foi a ação errada, a tese errada, mas judiou para as doutoras trabalharem. Por isso hoje o mais seguro, mesmo com esse contrato, que tem de locação, mais seguro é se habilitar no processo de uso capião para falar mal, como se fosse uma contestação, né? Falar dos pressupostos que não tem, posse, mas pacífica, animus domini, evitar questões emocionais. E por outro lado, a gente trabalha o quê? Com um arbitramento de aluguel. Um arbitramento de aluguel eficaz, para tentar forçar acordo, derrubar novamente o uso capião. Se a gente tiver segurança, de fato, dá para fazer, mas eu orientaria a fazer um pouquinho mais adiante, porque aí daria para mencionar o quê? Daria para mencionar o arbitramento de aluguel, na própria ação de nulidade, não vai impactar em nada, não é tese, mas daria para mencionar para provar a má-fé do outro, porque na ação de nulidade a gente trabalha com a boa-fé, né? Excessiva, né? A gente poderia pegar a tentativa dele de uso capião no outro imóvel para dizer que, na verdade, ele está ferindo a essência do contrato. Poderia abrir um tópico da situação nova. No passado foi feita uma ação anulatória, porque o objetivo era os vícios do negócio jurídico, mas agora a situação é mais grave, porque o vício é um vício social, porque a parte, além da simulação, além de não ter cumprido o artigo 108 do Código Civil, ainda propôs uma ação de uso capião. Então, vocês vão ter que deixar claro, juiz, não tem nada a ver com aquela ação que foi feita lá. É uma ação complexa, mas as doutoras vão resolver com muita tranquilidade, porque as doutoras são feras, as doutoras são acima do nível, né? Que legal, professor. A gente sofreu horrores com essa ação mesmo, que a gente não queria ter seguido por essa linha, mas como o cliente não veio da gente, né?
ficou ali só no meio do caminho, tendo que seguir a opinião desse nosso amigo advogado, mas realmente a melhor coisa que a gente fez foi a consultoria. Eu acho assim, Carol, dentro desse caso da senhora Linda Alice, eu acho que a gente já entendeu os pontos, né, do que a gente deve seguir. Eu vou perguntar então a parte do apartamento lá. Da Marcélia, né? Você tem mais alguma pergunta sobre esse caso? Não, acho que aqui já está claro. Já anotei também. Então, ficaria aqui a nossa estratégia, que seria a estratégia correta, habilitação do uso capião. Depois, a ação de arbitramento de aluguel. Com despejo. Com o despejo acumulado, o pedido. Aí, a partir do momento que a parte foi decretado a cobrança do aluguel em tutela antecipada e não pagou, reforça o pedido de despejo. Né? E a ação de nulidade, se ela for feita, a ação declaratória de nulidade, mas nós vamos ter que criar um tópico para explicar essa salada de fruta. Falar que na época foi feita uma anulatória, a qual houve uma mudança de situação a partir da distribuição do uso capião. Nós vamos tentar consertar para que o juiz não use contra nós para se livrar do processo. É um sistema, a gente vai fugir dele, né? Que a gente vai ter que construir, né? Vai ter que construir. Um cenário, mas vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. O outro caso, professor, que a gente tem, ele é um pouquinho assim, confuso também, porque a gente nunca pega coisa fácil. Mas esse é o seguinte, professor. É uma pessoa, né? A gente está pela ex-esposa. Um casal se divorciou, eles têm 3 filhos pequenos. E o ex-marido, né? Ele fez uma confusão patrimonial. Entrou no mundo de luxúria, gastou o dinheiro, né? Botou o patrimônio da família ali em ruínas. E a esposa ficou com aquela dificuldade, porque ela é nutricionista, ganha bem menos que ele, que é policial rodoviário federal. E o que aconteceu? Nessa discussão toda, a ex-esposa, ela continuou no apartamento que era do casal. Esse apartamento ali é de médio padrão, médio para alto padrão, aqui em Brasília. Só que ela está morando nesse apartamento porque ela não tem recursos. Ele destruiu o nome deles, gerou dívidas milionárias no nome do casal, botou ela para pagar a pensão para os filhos, ainda que os filhos queiram morar com ela. A gente está numa confusão de alienação parental, de ação de divórcio, guarda, alimentos, é uma saladinha de fruta. É um embrólio, né? Virou um embrólio, né? Virou uma confusão. Só que aí, o que aconteceu? Nesse meio tempo, é até minha prima, professor, e ela, assim, não tem condição nenhuma. Ela tá até com o emocional totalmente destruído. Porque ela foi aquela pessoa que preparou a vida dela para casar uma única vez. Eu sei. E o marido dela realmente abandonou o barco. O que aconteceu hoje? Olha a nenenzinha da Carol. Aí, professor, o que aconteceu hoje? Nós orientamos, né, essa minha prima, o nome dela é Marcela. Eu falei assim, não saia do apartamento. Por quê? Porque você não tem para onde ir, você não tem score, você não tem condições de alugar uma kitnet para você, e você tem 3 crianças. E o marido dela é aquele bom vivan, empurra as contas para os pais pagarem. É uma coisa assim bem complicada, sabe, professor? No meio do caminho, ele está com uma obsessão por esse apartamento. Qual é a história desse apartamento? Esse apartamento é o seguinte: os pais dele deram um adiantamento, acho que uns 100, 200 mil reais. O apartamento vale ali em torno de uns 700 a 800 mil. Só que o apartamento foi financiado na Caixa Econômica Federal em nome do casal. Por conta das confusões que o ex-marido fez de gestão temerária dos patrimônios do casal, esse apartamento ele começou a ser alvo de discussão, de credores, enfim. Mas aí depois pacificou. Ele conseguiu conter os outros credores com outros acordos. Só que aí ele virou e falou assim, Marcelo, eu quero um apartamento. Aí a Marcela nos consultou, falei, por hora, você não vai sair do apartamento. Porque como ele depredou todo o patrimônio, a gente vai aguardar a partilha de vocês enquanto casal para a gente fazer a apuração. Quem deve quem, qual patamar. Porque esse é o único patrimônio que sobrou. E como você não é uma pessoa desonesta, tampouco a gente orientaria você a ser, caso os seus sogros, enfim, sogros, né, eles tenham direito, você paga a eles dentro daquilo que você receber de outras coisas que o seu ex-marido tem de pagar. Mas por hora, é o único lugar que você pode ter de segurança com os seus filhos. Pronto, ela ficou. Professor, esse homem já mandou desligar a energia do apartamento, ele entra com ação indenizatória, ele já pediu aluguéis pelo uso exclusivo do imóvel por ela. Ele infernizou, né? Inferniza, né? Inferniza. Inferniza. Ela é nutricionista, né? Ele vai atrás das balanças dela, que eu não sei se o senhor conhece aquelas balanças de bioimpedância. Sei. Dá todo lá um histórico detalhado de massa,
Ele é desequilibrado, né? Porque uma pessoa do bem não tem tempo de fazer mal para outra, né? Pessoal, estamos sendo processadas, até eu, Carol, e o filho, né? Meu E Deus. acabou nós todos alegando que nossas petições caluniam, difamam ele, um horror. Então, assim, é um cara completamente fora do normal. Só que aí, qual que vem a minha dúvida, a minha pergunta para o senhor? Como ele está sacudindo muito o judiciário, e eu digo assim, com peso no coração, isso para o senhor. Eu acredito na justiça, mas a verdadeira justiça, ela só vem com o tempo. É Porque verdade. geralmente, a curto espaço de tempo, são sempre as pessoas que mentem para o judiciário. Porque elas simulam provas, elas simulam argumentos, fatos, e os juízes tendem a cair. Insistem naquele despacho, na ladainha, e vencem. Só que aí, o que nós imaginamos? Poxa, existe a chance, né? Ela está nesse apartamento desde 2020, sozinha. Existe a chance, talvez, dela pedir o escapião nesse apartamento? O apartamento continua financiado, ela realmente não tem recurso para poder pagar as parcelas. E eu até orientei ela a lutar para pagar, mas ela não consegue. E ele paga uma parcela sim, aí 3 não, aí já sujou o nome deles, a Caixa Econômica já está dando os movimentos, talvez, para entrar com a ação judicial. Mas a dúvida é, o senhor acha que tem alguma coisa que nós possamos fazer para resguardar o direito dela sobre esse apartamento? Me fala uma coisa, no financiamento imobiliário da Caixa, aparece o nome dela também? Também. Isso acabou com a nossa total expectativa, né? Porque a partir do momento que o nome dela aparece no financiamento da Caixa, é uma das exceções que não cabe uso capião, para evitar má fé. Porque senão todo mundo compraria o imóvel financiado 20 anos, 30 anos e entraria com uso capião depois de 10. Então, não tem jeito. Em relação ao uso capião, ela está amarrada. Está amarrada e... Contra ele, não poderia? Contra ele, ela poderia fazer o quê? Um interdito proibitório. Aí sim, aí eu vejo interessante, aí eu vejo que é uma estratégia legal. Faz um interdito proibitório, ou seja, uma possessória preventiva, alegando que ela mora no imóvel, já há muitos anos, sempre morou no imóvel, mas ele fica pressionando ela. Usa o lado psicológico, usa os filhos, induz a erro, então ele fica pressionando para ela sair do imóvel. E ela não tem para onde ir, porque ela tem a posse, exerce a posse, e tem filhos, tem crianças, né? Mas não esquecer de bater no artigo 561, porque a possessória, por mais que a gente traga histórias relevantes, e essa é uma história relevante, mas a gente não vai ganhar pelo lado emocional, nós vamos ganhar sempre, nós só ganhamos ou perdemos a ação possessória com o cumprimento do 561. A partir do momento que a gente não cumpre o 561, fala da data do esbulho, da turbação, do nosso tempo de posse e prova a nossa posse, vamos perder a ação. Então, é interessante fazer essa possessória, mas a gente precisa focar no 561, para não correr risco de perder, ela ficar mais frustrada. Mas seria a única ação para dar um basta em relação a ele. E esse sujeito, eu conheço bem pessoas assim, são pessoas que tudo quer processar, quer ofender. As doutoras não liguem em relação ao processo que ele fez contra vocês, porque não vai dar em nada. Advocacia é meio e não fim. E outra, ele está confundindo, né, advogado já levando para o lado pessoal. As doutoras vão ganhar a ação, vai ser improcedente, e não esqueçam, doutoras, de processar ele. Sabe por quê? Eu sou muito a favor de pegar o advogado ruim, desonesto, né, tribunal de ética, denunciar, sou a favor. Mas eu sou a favor também de uma advocacia com mais respeito. As pessoas estão perdendo o respeito com o advogado, com o engenheiro, com o médico, com qualquer profissão. E com o advogado isso está acontecendo constantemente. A pessoa contrata o advogado, a advogada perdeu a ação, vou processar o senhor, vou reclamar, não reclame aqui, reclamar no raio que eu parta, né? Se você fez o trabalho bem feito, você tem certeza que você fez tudo o que você poderia fazer. Se o cliente não entregou provas para você, você não tem como fazer o cliente ganhar. Você foi contratado para exercer um meio, não um fim. A sua função não é de corretor. Então, hoje nós temos muitas ações de advogado contra o cliente, o ex-cliente, né? E todos estão ganhando. Estão ganhando, inclusive reclamações no Reclame Aqui, reclamações no OAB sem sentido, sem fundamentação, reclamações improcedentes. E é importante a gente deixar claro isso para os advogados, para abafar um pouco, para parar com isso. Porque a gente tem um percentual aí que está fazendo isso. É uma pressão psicológica no advogado, advogada, que você tem que ganhar, senão eu vou te processar. E não é assim, não. E a pressão que as doutoras sofreram é o contrário. Você está defendendo a minha esposa, você está falando mal da gente? Não. Vocês estão alegando. Vocês estão... não estão confirmando. Então, salvo a exceção se xingasse no meio da peça, que eu tenho certeza que as doutoras nunca fizeram, nunca vão fazer isso, porque as doutoras são sensacionais como profissionais. Então, assim que tiver a decisão de qualquer reclamação, processe ele por perdas e danos. Vai ganhar, doutora. Já ganhamos aqui no escritório, muitos alunos já ganharam, vocês vão ganhar. Porque a gente precisa de mais respeito
com a advocacia, não é bagunça não. O que é isso? É profissão de risco agora? Todo mundo bate no advogado? É o juiz, é a juíza corrupto, é preguiçoso, preguiçoso, agora os clientes, agora o adversário, ou seja, o réu, né? Que é isso, né? Tá totalmente sem noção. Sem noção, sem E noção. que a gente induz a fraudar declaração do imposto de renda, a pessoa é uma coisa assim pesada, ele é um cara assim, realmente voltado ao mal. É pessoa maldosa, gente. Hoje eu fiz 2 atendimentos aqui de clientes mesmo, né, online. Não foi presencial aqui no escritório. Nossa, que gostoso, leve, sabe? Pessoas do bem. Mas às vezes eu pego cada figurinha. Eu tive uma ação com um senhor. E é aquela pessoa que acha que é rico, né? E aquela postura, não queria falar com as advogadas aqui do escritório. Poxa, todo mundo aqui é bem treinado, muito educado, estudioso. Não queria falar com ninguém da equipe do escritório. Só comigo. E a gente foi ali com o jogo de cintura, levando, tendo paciência. Perdeu a ação, não mandou documentos, não, na audiência de instrução e julgamento não levou testemunhas, usa o campeão. Ele fez uma reclamação no Reclame Aqui, fake news, ele mexer com a advogada é uma burrice, né, doutora? Sem propriedade, né? A gente facilmente descobriu que era ele que fez, aí ele mandou uma mensagem, aí você fez uma reclamação, por que você não pôs seu nome no processo? Já que você fez a reclamação, aí ele apagou a reclamação. Então, demonstrou ser o quê? Uma pessoa desequilibrada, maldosa, inclusive está correndo prazo de recurso, não mandou nada de documento, falou que vai chegar de viagem, vai decidir, nada, tá procurando o que fazer maldade, não vai achar e vai tomar um processo ainda. Doutoras, não é fácil não, a advocacia é apaixonante, mas a gente lida com gente desequilibrada emocionalmente e mal intencionada o tempo todo, viu? Essa ação que as doutoras futuramente irão fazer contra ele, eu ajudo as doutoras até a trazer jurisprudência, tenho aqui no escritório, porque, não, vamos tratar a gente com respeito. Que é isso, já pensou? Juiz condena advogado a pagar 5 meses. Juiz maltrata advogado. O próprio cliente maltrata advogado. Agora o réu, no caso o réu começa também a arrumar problema com advogado. Então, todo mundo é nosso inimigo? O que é isso, né? Fico revoltado com essa história, viu? Os que mais apanham no trabalho, porque a gente tem dor de cabeça, a gente, em regra geral, o professor não recebe o tanto quanto a gente entrega. É muito difícil, é uma atividade extremamente, assim, sacrificante, né? Do ponto de vista, assim, o juiz tem o dele, o promotor tem o dele, o delegado tem o deles, a gente quando luta pelo nosso, e também com essa chuva de problema, de cordão umbilical, de coisas negativas, é bem... É complicado. assim, complicado, né? Se nós somos instrumento para a consagração da justiça também, se amanhã a gente não tiver mais respeito, a sociedade está em risco e eles nem sabem. É verdade, falou tudo, a sociedade está em risco, está faltando respeito, aí todo mundo quer agora, é causa ganha, a doutora falou que é causa ganha. Imagina, o nosso contrato aqui, o contrato das doutoras, acho que tem isso também, se não tiver, coloque, fica como sugestão, coloca lá, advocacia e meio, não fim, jamais prometemos causa ganha, porque por mais que pareça ganho, a gente depende de um juiz, uma juíza, né? Você vê as doutoras que são diferenciadas, estudiosas, do bem, são profissionais diferentes. Poxa, dificilmente vão perder a ação. A gente que estuda muito, a gente, não é sempre que a gente perde, porque é difícil a gente perder, porque a gente batalha muito, né? Escolhe a ação certa, a tese certa, mas uma hora vai acontecer, e quando acontece, normalmente é culpa do cliente, que não trouxe provas, que mentiu para o advogado. Então não vem querer jogar a culpa na gente, né? É fogo, viu, doutoras? Que absurdo, hein? Esse caso, infelizmente, os campeões não dá, daria para fazer uma possessória. Eu não sei até que ponto, né? Se você cutuca, a situação fica mais raivosa, vamos dizer assim. Mas como ele está processando todo mundo, já se perdeu, eu acho que agora não tem jeito, né? Como ele bombardeou todas as cidades, ele tem que ser bombardeado, não tem jeito. Por ela, uma ação bem feita, né? E as doutoras arrasam nesse sentido, uma ação de interdito proibitório, pedindo uma proteção preventiva, vai no criminal, né? Medida protetiva no criminal. E fora, um caso de vocês, assim que tiver um resultado útil, processo, perdas e danos. É a imagem de vocês, como que... Eu me admiro, né? Ele fazer isso, e pior ainda, um advogado, né? Porque quando aparecem casos assim, as doutoras tenho certeza que fariam isso, olha, isso é uma aventura jurídica. Mas tem colega que é tão sem vergonha, advogado, que ainda assume um caso desse, né? Nesse caso até determinado ponto de alguns processos que eles têm em comum, o irmão dele patrocinou a Marcele e hoje está contra ela. Ainda tem essa situação que a gente estava até pensando em demandar contra, né? Também. Porque esse é o típico sujeito batata quente, encostou e quer queimar todo mundo, né? Você vê processar advogado, que é isso? Vocês vão alegar
os fatos conforme foi ouvido pela autora, né? Que absurdo, né, gente? Ele leva pro lado pessoal em tudo, né? Uma pessoa dessa precisa tomar até cuidado. Se acontecer de ligar no escritório, aparecer, faz um boletim com esse, faz uma medida protetiva, porque a pessoa dessa é desequilibrada, viu, gente? É desequilibrada, cuidado, viu? Com certeza. Professor, uma dúvida assim que eu tenho, né? Porque eu uso capião, eu sempre gosto de pensar um pouquinho fora da caixa. Queria ver com o senhor o seguinte, por exemplo, suponhamos que tivesse uma terceira pessoa, não fosse nem a Marcele nem o ex-marido dela, Gabriel, e o imóvel continuasse financiado. Ambos estavam pagando, mas o imóvel estava abandonado e alguém entrasse lá e preenchesse os requisitos. Essa pessoa poderia usucapiar o imóvel? Poderia, por quê? Porque se é um terceiro ao contrato, essa pessoa tem nos requisitos, ela é um terceiro ao contrato, ela não tem vínculo. Então poderia fazer uso capião. Pensando nisso, talvez eu já consiga ter detectado a sua estratégia, né? E se fizesse um uso capião nome terceiro? Legal, a estratégia é boa, só que o problema é que nós temos que a Caixa, né? A Caixa Econômica Federal. Então esse uso capião vai correr, em regra tem que correr aonde? Tem que correr na Justiça Federal. Então um uso capião de risco, algum uso capião que pode ser mais perigoso. Mas aí pelo menos a gente tem uma chance de êxito. Menor, mas tem. Porque o que eu fico imaginando, considerando o seguinte, até aqui, o saldo já quitado por eles, existe um remanescente. Vamos supor, é porque talvez eu estivesse pensando um pouquinho bagunçado lá atrás, por isso que eu queria ouvir a opinião do senhor. Mas o que eu imaginei? A parte que caberia ao ex-marido dela seria uso capível? Não sei se existe essa expressão, mas assim, Só a cota, né, você diz. a cota parte dele, por exemplo, ele não está no imóvel, ele não tem posse, ele não exerce meio que nada. Ele pode pagar de longe, mas a Marcele poderia usucapiar a parte dele, porque ela continua tendo obrigação perante a Caixa, ou seja, ela não está demandando contra a Caixa, ela está demandando contra ele, porque hoje, para ele litigar contra ela, ele só litiga naquilo que compete a ele. Ou seja, se ele tem 50% sobre o imóvel, são esses 50% que traduzem legitimidade para ele ajuizar as ações. Porém, se amanhã entrasse um pedido de uso capião da parte dela contra ele não pode fazer mais nada, porque a cota parte dele estaria sendo alvo de uma ação judicial. Aí teria de se apurar, quer dizer, se aguardar a avaliação judicial e eventual sentença, procedente ou improcedente. Eu não sei se eu estou falando muita asneira, professor, mas Não tá não. eu imaginei. Não, imagina, nunca tá. Hoje nós teríamos a possibilidade de usar o uso capião de abandono de lar. Só que aí ele é muito específico, é um uso capião sanção. Nós teríamos que provar o abandono dele, não o fim do relacionamento, mas o abandono. Quando tem crianças no meio é mais difícil ainda, porque ele acaba pagando o financiamento da casa, depositando algum valor para as crianças. Então, o abandono teria que ser físico, financeiro e intelectual. Físico, acho que não há problema, ele foi embora. Físico, ótimo. E financeiro, fica difícil. Se ele aparecer com uma notinha, depósito na conta dela, tem a ver com os filhos, mas ele vai quebrar a nossa tese. E outro detalhe, né? Esse imóvel, para que seja objeto de uso capião de abandono de lar ou familiar, teria que estar quitado já no nome dos dois. Ela conseguiria pegar metade dele, né? Vou falar pegar esse termo feio, mas ela conseguiria ter acesso à metade dele, ter a totalidade do imóvel, com esse uso capião de apenas 2 anos. Mas teria que provar de fato o abandono do lar e a propriedade teria que estar já no nome deles. E não está no nome da Caixa, porque é alienação fiduciária, né? Essa situação do imóvel não estar quitado, né? Isso atrapalha muito. Atrapalha Se muito. ela quitasse esse imóvel hoje, professor, mudaria alguma coisa? Se ela Se fizesse. ela chegasse e falasse assim, se ela quitasse, por Quitasse. exemplo, saldo devedor, 200 mil, aí ela, chega e paga os 200 mil, muda alguma coisa para ela? Pode até inverter uma situação de risco, porque se quita e sai, né, dá baixa no gravame da alienação fiduciária, ele é coproprietário. Então, ele maldosamente, o que ele poderia fazer contra ela? Uma ação de arbitramento de aluguel, entendeu? É o que ele já está tentando, na Por verdade. isso que eu imaginei lá na frente que ela poderia tentar alguma forma de uso capião. Eu acho que tem várias barreiras, mas eu não sei se amanhã alguém consegue enxergar um caminho, porque de alguma forma ele tem de ser penalizado, né, assim, por ele não estar participando nem do exercício da posse. Ele só tem o nome dele no financiamento. E o financiamento, claro que na quitação dá direito a ele como proprietário, mas
E quem está ajudando ela a pagar esse financiamento? É ela mesmo? Parentes? Ela não tem pago, ela paga só o condomínio. Ele que tem pago, às vezes, algumas parcelas, mas ele, com birra dela, começou a deixar em aberto. Meu Deus, porque isso vai gerar uma confusão, porque esse imóvel vai acabar indo a leilão extrajudicial, alguém arrematar, faz emissão da posse contra elas. Nossa, Esse imóvel estava penhorado, professor, ele já ia a leilão judicial, e como eu falei para o senhor, ele fez compras de terrenos, essas coisas, e aí o que aconteceu? Ele parou de pagar as prestações. meu Quando ele Deus. mudou para a vida bandida, aí lascou tudo. E ela não sabia, e eram dívidas milionárias. Doutoras, é um caso difícil, por isso também prepare um psicológico, porque do jeito que está a situação é capaz de ficar pior, hein? Esse imóvel provavelmente vai a leilão, é extrajudicial, se alguém arrematar, pronto. Aí, porque a pessoa que arrematar vai pegar a carta de arrematação, vai registrar e vai fazer uma ação de emissão da posse contra ela. E é uma ação horrível, porque não tem muita defesa, não tem o que fazer, pode dar até tutela antecipada. Ou seja, complicadíssimo, hein? Hoje, o que ela poderia fazer, a única ação que as autoras poderiam distribuir é essa ação com segurança, sem ser uma aventura jurídica, a ação de interdito proibitório, só para evitar que ele faça alguma coisa contra elas. Antes dele fazer uma ação, uma integração de posse, alguma coisa assim, as autoras já fizeram antes, né? Mas é um caso bem difícil, hein? Ele entrou com uma ação de arbitramento de aluguel contra ela, pelo uso exclusivo da ex-cônjuge, né? Aí, em primeira instância, o juiz negou, subiu para os desembargadores, eles cassaram a sentença, devolveram para a primeira instância e o senhor acredita? Ele pediu desistência do recurso, ninguém entendeu. Aí, acabou o processo, extinção sem resolução de mérito até então. O que ele fez? Ele abriu uma nova ação com os mesmos fundamentos, só que ele distribuiu buscando outro juízo. Quando nós fomos, né, ali instadas a peticionar, a gente fez a contestação alegando a litigância de má-fé, porque ele desistiu do outro processo e tentou uma distribuição aleatória, provocando um outro juízo, na intenção de ter uma outra decisão, né, talvez mais favorável ao que ele quisesse. O juiz declinou, aceitou, né, os nossos argumentos, declinou para o juízo prevento, e agora a gente está aguardando. E assim, a gente não sabe, professor, se ela vai ser de fato condenada a pagar aluguel. É uma coisa instável. Meu Deus. Que a gente curou, né? E nessa defesa, as doutoras alegaram que existe por parte dele mera tolerância. Por quê? Por causa dos filhos. Chegou a falar isso? A gente juntou, inclusive, conversas de WhatsApp dele de 2020. Ótimo, Com o antigo ótimo. inquilino, que o inquilino deveria desocupar porque a esposa dele iria morar no imóvel. As doutoras também falaram do ato atentatório de unidade da justiça por parte dele? Falou, né? Sim. Ótimo. As outras vão levar de novo, viu? Vão levar de novo. Tem criança, nesse ponto tem uma certa vantagem. Caso difícil, hein? Vai preparando a cabeça, conversa com ela, porque isso não tá cheirando bem. Isso aí vai parar no leilão, hein? Meu Deus do céu. Tá complicado, mas a gente está seguindo a batalha, professor. Isso é só a ponta do iceberg. Se eu conhecesse o restante das ações, Meu Deus. ela mesmo sem condições foi condenada a pagar a pensão alimentícia. E a gente que é do bem, é coração, a gente se envolve lá do pessoal, né? Depois a gente não dorme direito, é difícil. Doutora, se precisar de qualquer coisa, eu estou à disposição. Vem no curso sim. Esse grupo de estudos que vai ter em Direito Imobiliário, vocês estão convidadas, tá bom? Mas com o professor, vocês têm um amigo aqui. Quando vierem em São Paulo, vão ganhar um livro meu de presente, tá? Pela consideração. E parabéns pelo nenê. Não sei quem tá com o nenê aí, mas tem um nenê bonito chorando aí. Qual que é o nome da bonitona aí? Ai, que linda. Meu Deus do céu. Olha só, que delícia. Curte que passa rápido. Professor, obrigada, viu? Tchau, A gente. gente aguarda, então, que a nossa consultoria, as próximas ficaram para setembro. Tá bom, doutora Mas Renata. você vai nos ver com frequência. Tá bom, é um prazer, viu? Uma honra. Muito obrigado, viu, doutora Renata? Obrigado, viu? Cuida da saúde. Tchau, você também, doutora Renata. Você também, doutora Karina. Beijo, saúde pra vocês, pro nenê gostoso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Nenê lindo. Tchau, titio. Tchau. Tchau,